A gente teve já uma conversa sobre o racismo e logo depois nós fomos de novo colhidos por uma notícia terrível que deixou o Brasil e o mundo estarrecido, né? Um grupo de segurança, 2 seguranças, mais ali um funcionário do Carrefour, eles levam para fora do ambiente, né? Faz com que eles passem por uma tortura física e psicológica e leva à morte uma pessoa. Né? E aí a gente lembra, a primeira coisa, era um negro que estava ali e era um negro que foi assassinado. Assim a gente viu em outros lugares, o caso nos Estados Unidos, do Floyd que não conseguia respirar, e assim a gente vai vendo e a gente vai conversar hoje com alguém que realmente pode nos esclarecer e pode também nos apontar saídas sobre o racismo estrutural. Mas primeiro, vamos ver um pequeno VT e depois a gente continua a conversar. 19 de novembro de 2020, dia anterior à comemoração da consciência negra no Brasil, e mais um negro passa por uma situação de racismo estrutural. João Alberto Silveira Freitas é agredido até a morte por 2 seguranças de uma rede de supermercados. Racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças, prejudicando as outras. Embora existam leis, racismo é algo maior do que discriminação ou preconceito. Diz respeito a formas nem sempre conscientes e também coletivas de desfavorecimento. A cor da pele significa muito mais do que um traço da aparência. A morte de João Alberto Silveira Freitas mostra, mais uma vez, que a cordialidade brasileira não passa de uma fraude e que o preconceito racial é o elemento articulador das relações sociais no país, tentando colocar os negros numa permanente condição de dor e inferioridade. Isso precisa mudar e não ser camuflado. Começa agora o nosso Papo Reto. Nós vamos conversar mais uma vez. Eu tenho uma alegria muito grande de poder receber. Nós já tivemos um encontro aqui e ela sempre solícita, sempre tão disposta a nos ajudar. Só por isso eu já agradeço. E mais uma vez nós precisamos da ajuda dela para nos ajudar a pensar e encontrar saídas. A Alexandra Lohas, ela é palestrante, executiva, comunicadora, mentora, consultora, né? Ex-consuleza da França em São Paulo, né? Não é brasileira, mas ama o Brasil de uma forma muito intensa mesmo, né? E só o fato dela estar conosco mostra o quanto ela gosta desse país. Há mais de 20 anos ela atua com esse trabalho de transformação pessoal, empresarial, né? Ela é graduada com mestrado em gestão de mídia pela renomada Escola de Ciências Políticas da França, né? Ela tem um currículo enorme, né? E é de uma simpatia maior ainda. Boa tarde, dona Alexandra Lohas, muito obrigado de estar conosco de novo aqui na Rede Vida. Quero até antes de dizer que a sua participação conosco foi tão bonita, foi tão intensa, que até hoje nós colhemos os frutos dessa participação conosco aqui. Muito obrigado de estar de novo conosco, viu? E seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Padre. Estou muito feliz também de poder voltar e trazer sempre algumas sementinhas de conscientização. E com certeza, com o caso do João Alberto Freitas, realmente é um momento muito tenso de observar que o George Floyd, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, pode ter uma repercussão mundial, mas o caso desse George Floyd brasileiro, o João Alberto Freitas, não teve a mesma comoção ao redor do mundo, infelizmente. É verdade, a senhora fala com razão e a gente vê cada dia mais casos estarrecedores e cada dia nós temos um caso novo. Nós tivemos hoje, mais uma vez, a triste notícia da prefeita eleita de Bauru, a Suelen Rossin, que mais uma vez foi ameaçada, Alexandre. Mais uma vez foi ameaçada ameaçada ela e a família, simplesmente porque ela se tornou uma prefeita, uma gestora negra ali em Bauru. É algo que não dá para entender, não dá para a gente aceitar. E eu pergunto, já começo perguntando, o que é esse racismo estrutural?
Porque se fala muito de racismo estrutural, mas o que é na prática? Sim. O racismo estrutural é quando escutou assim, as pessoas falarem que no Brasil tem uma democracia racial pela miscigenação, que não existe mais racismo, que somos todos iguais. Isso já vai demonstrando atitudes e comportamentos desatualizados que são racistas. O próprio fato de negar que tem racismo no Brasil, ou acreditar que estamos numa democracia e que está tudo resolvido, já demonstra nosso racismo estrutural, porque estamos num país com 118 milhões de negros, segundo o IBGE, tem 56% de negros no Brasil. Mas, quando olhamos pela história e a formatação da cultura brasileira, ela foi feita em cima da escravidão, do estupro, da violência, de milhões de corpos negros que foram arrancados assim, das suas terras originárias da África, foram trazidas aqui. Então, imagina só você ser arrancado da sua cidade, da sua cultura, da sua língua, da sua cultura, para ser assim, arrancado e trazido através do comércio triângulo, ser vendido como escravo e ter que trabalhar a vida inteira sem receber nada e sendo assim, dentro de uma violência, porque temos que olhar. Houve 12 milhões de negros trazidos pelo Brasil durante assim, o século XVI até o século passado, basicamente. A abolição da escravidão em 1888. Sim. Então era ontem. São só 3 gerações. Então temos realmente um bisavô, uma bisavó que poderia ter sido escravizada. Então, durante 400 anos, esses negros escravizados tiveram descendência também. Então, não sabemos o número total, mas o Brasil foi o país que mais escravizou de toda a história humana. O país que foi o último país a abolir a escravidão, se for que realmente aboliu, porque se olhamos hoje, o Brasil é a 9ª economia mundial, é um dos países mais ricos do mundo. E a maioria dos países do G20 tem um salário mínimo de R$9.000 por mês. Então, no Brasil, ter um salário mínimo de R$1.039 por mês, essa é uma escravidão moderna. Então, quando olhamos que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, depois de quase 400 de escravidão, a cultura do Brasil foi estruturada em cima de inferiorizar o negro. E hoje, claro que tem mais do que resquícios dessa dor histórica, mas permanecemos embaixo da pirâmide. Quando você olha, o governo tem menos de 1% de negros no governo, no Congresso, no Senado, nos bordos executivos das empresas, na mídia. Então, isso é o racismo estrutural. Normalizar essa inferiorização dos negros em todo, porque não existe uma escola no Brasil, pública ou particular, que tinha livros negros que relatam assim, histórias, protagonismo negros para as crianças. Não existe no Brasil nenhum. Então, temos que ter 56% de livros com protagonismo negro nas escolas públicas, nas bibliotecas municipais. As pessoas nem sabem mencionar um livro que eles tenham estudado na escola que tem um protagonista negro na história. Então, o negro é sempre relatado dentro da escola através do viés da escravidão. Sim. Mas não temos referências do André Rebouças, do Teodoro Sampaio, do Machado de Assis, como sendo pessoas negras. Eles foram embranquecidos. E precisamos resgatar sempre nossa autoestima. Precisamos também educar as empresas, a mídia, os educadores a fazer um trabalho de conscientização para tirar o negro dessa única narrativa que é a escravidão. Então,
esse racismo estrutural, eu vejo ele em todo. O racismo não é velado no Brasil, ele é escancarado, ele é frontal, mas assim, ele é naturalizado. Não percebemos que uma baba vestida de branco, isso é racismo estrutural, que vem da senzala e da Casa Grande, não vem do corpo medical. Vem que as negras escravizadas trabalhando na Casa Grande tinham a obrigação de se vestir de branco para já criar uma hierarquia com os negros escravizados que trabalhavam no campo. Então, hoje, ver uma babá negra vestida de branco em Miami, sabemos já que é uma babá brasileira. Porque o resto, as babas do mundo inteiro se vestem de forma normal. Não tem que vestir essa segregação ou essa apartheid para demonstrar mesmo que ela não pertence àquele lugar quando ela entra no Clube Pinheiros ou em qualquer clube da elite, para mesmo dizer: eu não sou sócia daqui, eu não mereço estar aqui, estou aqui para servir você. Então, você precisa usar um código, um dress code, né, para dizer, ó, você não pertence a esse lugar. Nós toleramos você aqui, mas você não pertence. Assim também as empregadas dentro de casa, as funcionárias dentro de casa, né? É um resquício da escravidão ainda, né? As mulheres ainda não querem fazer o serviço do dia a dia porque foram acostumadas a ter alguém que fizesse isso, né? Não só as mulheres, mas os homens, os filhos, não podem lavar a roupa, não podem preparar o prato, por quê? Porque você tem alguém para fazer, né? Olha, é muito... A sua cultura me impressiona, porque você disse nomes aqui muito importantes, você é uma estrangeira e tem brasileiros que não sabem que nós tivemos grandes negros engenheiros, Rebouças, André Rebouças, Teodoro Sampaio, que era um grande desenvolvedor de vários projetos. Luiz Gama é um dos grandes homens do direito, né? Nós vemos e a gente vê como um homem como Luiz Gama, vê outras pessoas, foram eles que fizeram com que a gente chegasse a esse processo de abolição da escravatura, que a gente de repente pensa que a princesa Isabel deu de mão beijada, que não foi bem assim. Eu vou conversar com o Paulinho, vamos voltar para conversar mais, que eu sempre aprendo e me edifico muito com você aqui, viu, Alexandre? Estou conversando aqui com Alexandre Lohás, que sempre traz para a gente com uma clareza enorme para nos conduzir por esse assunto. A gente está falando sobre racismo estrutural, estamos ainda chocados com o Brasil ao ver esse tipo de comportamento nas pessoas, mas chocados também que de repente com alguns políticos que dizem não há racismo, todos nós nos damos bem. Isso choca a gente muito. Eu não sei se a senhora ficou chocada com tudo isso, dona Alexandre, ao ver de repente uma figura, o vice-presidente, né? O vice-presidente disse, não há racismo no Brasil. Como não há racismo se nós sentimos na pele tudo isso, né? Eu queria perguntar uma coisa para a senhora. A senhora, na verdade, o Brasil e os Estados Unidos foram dois países que escravizaram muito, muito mesmo. A América foi um lugar de muita escravidão e fez com que nascesse, mesmo entre os norte-americanos e nós aqui também, no Brasil, esse sentimento asqueroso do racismo. Na Europa, nós não tivemos uma escravidão, mas há também um comportamento discriminatório também, Alexandre? Então, a verdade, na Europa, houve escravidão. A França é o segundo país, depois do Brasil, a ter escravizado, então, 5 vezes mais que nos Estados Unidos. A questão é que eles eram colocados em colônias, que era a Guadeloupe, a Martinique, então nos Caraíbes, principalmente, mas tinha também muitos escravos também na Europa. Também. Agora, foram também os portugueses, os espanhóis, que fizeram esse grande tráfico triangulário entre as Américas e a Europa. Então, hoje temos muitos resquícios, mas você tem razão, padre. A narrativa da Europa gosta de esconder essa parte da história. Mas, realmente, se você olha também na França hoje, é um país extremamente miscigenado.
e há muitos séculos. Então, nós também temos nossos próprios desafios. Agora, por que eu escolhi fazer o que eu estou fazendo no Brasil? É porque tem um racismo aqui muito pior que em qualquer outro país do mundo. Isso. Por quê? Se olhamos os números dos Estados Unidos, em 2019, policiais brancos dos Estados Unidos mataram 259 negros inocentes. No Brasil, foram 4.533 negros mortos pela polícia aqui. Então, é 17 pior que nos Estados Unidos. Mas temos uma naturalização das mortes pretas aqui no Brasil que fazem que a Amnistia Internacional demonstrou os números que são assustadores. Tem quase 800 mil jovens negros sendo assassinados entre 2001 e 2015. Então, o Brasil é o país que mais mata do século XXI. São 2 a 3 vezes mais mortos que na guerra da Líbia e da Síria. E por isso que decidi ficar no Brasil, porque tem um genocídio da juventude negra, a maioria tem uma média de 21 anos desses jovens mortos. Então tem um genocídio silenciado pela mídia brasileira, mas também pela mídia internacional. E quando um negro é morto no Brasil, tem muitas vezes, dentro desse racismo estrutural, as pessoas pensando, mas era bandido. Então um bandido bom é um bandido morto. Então, quando o negro é morto, ele nem tem a oportunidade de ser inocente. Deve ser traficante. Deve ser bandido. Ele deve ter suspeito. E a verdade, quando eu escuto muitos brasileiros falarem, o problema do Brasil é a educação. Eu discordo com isso. Porque, claro que temos que melhorar a educação, mas se olharmos os negros do Brasil que conseguiram entrar nas universidades com as políticas das cotas esses últimos 10 anos, houve um aumento de 350% de negros nas universidades brasileiras. Mas esses próprios negros que saem falando inglês, com mestrado, com doutorado, não conseguem ser contratados nas empresas. Então, nós negros, por exemplo, da classe A, ou com mestrado, eu tenho um mestrado pela melhor escola de ciências políticas do mundo, e vejo o quanto nós temos um teto de vidro para justamente alcançar certos espaços. Então, era para nós também estar nos bordos executivos das empresas, para estar consultores dentro de todas essas multinacionais que querem, assim, de forma muito linda, falar que querem inclusão, querem diversidade, mas engatinham, porque a maioria dos RHs do Brasil são com pessoas brancas e que têm muita dificuldade de contratar o negro, porque eles têm muitos vieses inconscientes que fazem eles escolherem alguém branco que fala como eles, que veste como eles, que mora no mesmo bairro que eles, que estudaram nas mesmas escolas que eles, porque isso a neurociência é comprovado. Você favorecer seu similar, pessoas que se parecem a você. Só que graças à pesquisa da McKinsey, demonstrou que as empresas que tiveram a coragem de contratar essa diversidade, eles conseguem performar melhor, inovar melhor, co-criar melhor e se adaptar melhor ao verdadeiro público brasileiro, porque ele é composto de 56% de negros, de 52% de mulheres, de também LGBTQIA+, de PCDs. Então, quando você tem a coragem de contratar essa diversidade, você consegue ter uma visão da 360 da sociedade. E quando deixamos só homens brancos da PUC, FGV, Mackenzie, desenvolver produtos para esse verdadeiro público brasileiro, eles não conseguem conversar, dialogar ou seduzir esses públicos. Por isso que a diversidade ela é necessária em todas as camadas da sociedade. É verdade, é verdade. Olha, Alexandre, eu quero agradecer muito você. Eu digo, a gente sempre sai enriquecido com a sua presença aqui. Eu tenho vontade que quando acabar a pandemia, você venha aqui um dia com a gente no estúdio conversar. Vai ser muito bom. Muito obrigado mais uma vez de você, com tanta gentileza e com tanta solicitude, ceder do seu tempo para nos ajudar. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço em nome aqui da Rede Vida, em nome de tantas e tantas pessoas que são beneficiadas com a sua presença e com o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Padre. Eu só gostaria de dizer uma
pequena utopia. Quando olhamos para o vírus, que é Covid, fomos capazes de trancar o mundo inteiro. Em algumas semanas, convidamos os maiores especialistas para falar daquele tema que é limpar as mãos, colocar a máscara, respeitar o distanciamento. E durante semanas vimos os maiores especialistas da temática vir falar na TV. Se queremos resolver a questão do racismo ou do femicídio, temos que também fazer como você está fazendo hoje, convidar especialistas desses temas, porque o Covid, claro, mata gente, mas o racismo mata muito mais gente. O femicídio mata também muito mais gente. Então temos que trancar o planeta inteiro, trazer os maiores especialistas para falar e reeducar as pessoas a nos dar dignidade. Parabéns. Muito obrigada. Isso mesmo, parabéns, isso é verdade. Talvez a gente se veja livre desse vírus horrível do racismo, é isso mesmo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Gente, na verdade, ela traz tanto conhecimento, tanta coisa. Sabe quando foi a Lei Áurea, né? Ela citou a Lei Áurea de 1888, ela foi sancionada pela princesa Isabel. O nosso imperador, Dom Pedro II, estava na Europa fazendo um tratamento de saúde, mas, na verdade, a lei, nós tínhamos uma monarquia muito adiantada, uma monarquia parlamentar, uma monarquia parlamentarista, né? Nós tínhamos deputados, tínhamos senadores, e a Lei Áurea, ela foi gestada pelos deputados, pelos senadores, aprovada no Senado e pelos deputados e apresentada à regente, a princesa imperial regente, e ela então sancionou. Existe uma frase muito interessante da princesa Isabel, atribuída à princesa Isabel, que disseram para ela: se a senhora assinar essa lei, a senhora perde o trono. E ela diria assim: se eu tivesse 1000 tronos, eu perderia todos os 1000 tronos para não ver mais o racismo no Brasil, para não ver mais a escravidão no Brasil. É muito bonito porque ela sancionou uma lei que já estava sendo gestada, e teve coragem para fazer isso.